Bom, pessoal, a gente vai tocar aqui para a próxima apresentação, que serei eu apresentando, Vinícius, sobre serviços de aplicativo no Azure, tá? Então, sobre essa palestra, eu utilizo bastante no meu dia a dia, tá? Serviços de aplicativo, ele é, na verdade, Web Services, então eu estou fazendo a palestra em português, então eu resolvi trazer todo o contexto da apresentação para português. Mas alguns termos eu vou ter que acabar falando em inglês por conta até da própria tradução literal não fica muito bom, tá? Então essa é a nossa agenda para hoje, tá? Então quem sou eu, plataforma como serviço, serviço de aplicativo, os recursos, eu vou fazer uma demo e por último as perguntas e respostas, tá? Em relação à nossa apresentação. Então, primeiramente, quem sou eu? Eu sou Vinícius Deschamps, eu tenho 14 anos de experiência em ambientes Microsoft. A minha última certificação é Microsoft Azure Administrator, o exame 103 também, não tive a oportunidade de fazer o 104. Estou estudando aí para tirar as duas últimas provas para a carreira Solutions Architect. Sou Microsoft Certified Solution Associate em Windows 2012, criador e organizador do Azure Floripa, para compartilhar conhecimento aí com a comunidade técnica, trazer palestrantes como o Gustavo. A gente também teve ótimos palestrantes nas edições anteriores, a Caroline Lavecchia, tivemos o Diego apresentando sobre Vim, o Sidney, tá? Então, o André Dias também, MVP Microsoft, falando aqui. Então, a ideia é justamente trazer essa pessoal que está vivendo tornando essa comunidade maior e melhor aqui no Brasil e focar aqui em Floripa, que é um polo tecnológico, tá? Para a gente ter esse conteúdo e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Atualmente eu atuo como Cloud Engineer na Valtech, tá? E vamos seguindo. Então, seguindo a nossa agenda, eu vou falar um pouco plataforma como serviço, que basicamente é o serviço, desculpa, é a categoria que se encaixa o serviço de aplicativo, né? Web Service. Então, eu vou dar uma breve explicada sobre o que é a plataforma como serviço. Então, como a gente vai falar sobre serviço de aplicativo, eu acredito que é bem interessante explicar os tipos de serviços que existem em ambientes de nuvem, né? Até para poder dar um contexto para essa apresentação. Então, independente de ser Azure, Google, Amazon, a gente tem algumas categorias de serviços em nuvem, que são infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço e o software como serviço. Tá? Hoje em dia é bem comum esses termos, tá? Principalmente no inglês, IaaS, PaaS e SaaS. E o antigo, quando a gente tinha o nosso data center dentro de casa, vamos dizer assim, o conhecido como on-prem, tá certo? Então, assim, cada um deles, cada uma dessas categorias desses serviços oferecidos em nuvem vai ter suas desvantagens e vantagens. E vai depender do perfil de cada empresa, saber qual trará mais valor ao negócio nessa transformação para a nuvem, tá? Então, assim, a plataforma como serviço, você não precisa se preocupar com uma série de camadas que você se preocuparia caso você tivesse uma infraestrutura como serviço. Pode ver aqui nessa parte aqui onde eu tenho esse, esse gráfico aqui, essa legenda aqui, vamos dizer assim, a responsabilidade, né? Aplicação, dados, sistema operacional, virtualização, servidor, armazenamento e rede. Então, quando isso estava dentro de casa, no on-prem, tudo era minha responsabilidade de quem gerenciava o data center. Conforme a gente vai indo para a direita aqui no gráfico, nessa legenda, infraestrutura como serviço, algumas dessas responsabilidades passam a ser do provedor de nuvem, nesse caso a Microsoft.
E assim também acontece com o PaaS e com o SaaS. O SaaS, aqui nessa legenda, ele mostra que você não teria nenhuma responsabilidade, mas acaba faltando aqui que os dados da própria aplicação seriam responsabilidade do cliente, tá? Mas isso não entra muito no caso agora. Então, no PaaS, como vocês podem ver, a aplicação e os dados dessa aplicação, no caso o código-fonte, tudo, seriam responsabilidade do cliente, né? E o restante seria tudo responsabilidade da Microsoft, tá? Então, tu não precisa se preocupar em aplicar patch, em saber se o servidor vai estar ativo, se precisa fazer uma aplicação de segurança. Então, tudo isso é abstraído, existe um nível de abstração nessa modalidade como serviço, e aí você ainda detém algum tipo de gerenciamento sobre o serviço, das configurações. Então, dentro dessa categoria de plataforma como serviço, existem alguns exemplos, tá? O primeiro é o serviço de aplicativo, que é a palestra que a gente, essa apresentação que a gente está fazendo hoje. O Azure SQL, existe o Azure SQL também se encaixa nessa categoria de plataforma como serviço. Azure Functions, Azure Search e vários outros serviços. Agora vamos falar sobre o serviço de aplicativo em si, tá? Então, esses dois ícones representam basicamente o serviço de aplicativo, o App Service como um todo, tá? Eu acredito que vocês já devam ter visto, e se vocês não viram ainda, eu vou explicar um pouco o que cada um deles representa, tá? Esse ícone aqui de cima, que é um servidorzinho, uma nuvem, tá? Ele é o nosso plano de serviço de aplicativo, o App Service Plan. E esse globo aqui, com o mundo e esses 3 pontos aqui, o de baixo, ele é o nosso App Service. E antes da gente seguir, eu preciso esclarecer o que cada um representa dentro do App Service, do serviço de aplicativo. Tá? O plano de serviço de aplicativo, que é esse servidor aqui com a nuvem, é onde os recursos de computação são definidos, assim como o preço que vai ser cobrado. Então você vai ter várias opções, assim como nas máquinas virtuais que o Gustavo estava apresentando antes ali das reservas, os tamanhos das máquinas virtuais, você vai ter a opção de selecionar o tipo de serviço de aplicativo que você vai querer. Então, eu quero com 1,5 GB de memória, com um processador virtual para rodar a minha aplicação. Então, vai ter lá o plano de serviço de aplicativo para te escolher, que vai compor o teu preço e também o poder computacional que a tua aplicação vai ter. Eu quero 7 GB com 4 processadores virtuais. Tem lá também disponível. E o serviço de aplicativo, ele é o serviço HTTP, né? Então, é onde a tua aplicação vai ser hospedada, onde os teus dados estarão, tá? Para poder servir essa tua página para a internet. Uma analogia que eu gosto muito de utilizar é que o plano de serviço de aplicativo, no meu entendimento, é o hardware propriamente dito, tá? E o serviço de aplicativo é o servidor web, IIS, Apache, entre outros. Então, tudo isso que eu estou comentando é justamente para vocês entenderem que, apesar de ser, quando você cria lá no Azure, um serviço de aplicativo, por trás ali você tem o plano de serviço de aplicativo e o serviço de aplicativo propriamente dito. Eles são duas coisas distintas, mas em conjunto eles formam o serviço de aplicativo, certo? Outra coisa bem importante é que eu posso ter um plano de serviço de aplicativo conectado, servindo vários serviços de aplicativo, vários app services. Então eu posso pegar, escolher lá um plano de serviço de aplicativo
com o P3V3, que a gente estava comentando ainda há pouco, que ele tem 32 GB de RAM e tem, se eu não me engano, 4 ou 8, a gente pode confirmar ali depois, de processamento de CPU, né? E colocar 4, 5 aplicativos que não ultrapassem esse consumo para que meu site também tenha um rendimento, um rendimento suficiente ali, plausível para poder servir o meu site, meus serviços web, né? Então, vamos passar agora, já que esclarecemos isso, vamos passar para os recursos, tá? Os recursos que estão disponíveis para o seu plano de serviço de aplicativo, eles vão variar conforme o tamanho do serviço de aplicativo que você vai utilizar, tá? Esse ícone aqui é o mesmo ícone que a gente usou antes, mas ele é o mesmo, ele é o, ele é o a Azure Computational Unit, as unidades de computação do Azure, que é justamente a diferenciação entre os planos. Eu já vou explicar nos próximos slides, para que vocês entendam melhor por que esse símbolo aqui está repetido. Então, como eu estava falando, dependendo do tier, que é o tamanho do serviço, do plano de serviço de aplicativo que você vai utilizar, esses recursos vão estar disponíveis ou não, tá certo? Então, cada um deles eu vou explicar rapidamente o que cada um é, e a gente vai cobrindo aí como cada recurso oferece. Então, o que é comum de todos os planos de serviço de aplicativo são esses dois carinhas aí. Esse símbolo aí que parece um símbolo químico com uma bolinha no meio ali, e o storage, tá? É a memória e o armazenamento. Esse é o símbolo da memória para o App Service Plan. Então, esses dois recursos eles estão disponíveis em todos os serviços, os planos de serviço de aplicativo. Então, independente se você está no mais básico ou para o mais alto, você vai ter eles. A única diferença é que esses valores vão alterar. Então, no serviço mais básico, você pode ter 10 GB de armazenamento e a memória 1 GB, por exemplo. Certo? Então, voltando aqui para os recursos, eu vou explicar cada um deles bem rapidamente. Então, aqui a gente tem, como eu estava mencionando, o ACU, Unidade de Computação do Azure, não computacional. Ele fornece uma forma de comparar o desempenho da computação, CPU, em SKUs do Azure. Dessa forma, ele ajuda a identificar qual o tamanho do plano de serviço de aplicativo que tem a maior probabilidade de atender às necessidades do desempenho da sua aplicação. E ele varia conforme o tamanho desse plano de serviço que você escolhe. Essa forma de comparar que ele menciona aqui é justamente a comparação que ele faz com máquinas virtuais existentes, tá? Poder de processamento de máquinas virtuais. A gente vai ver depois ali no portal, quando eu for para demo, como que isso é comparável. Tá? Então, na sequência, a gente tem a memória. Memória eu mencionei antes ali, ela é a memória disponível do plano de serviço de aplicação e varia conforme o tamanho, o tier que você escolhe para o seu plano de serviço de aplicação. Tem várias opções ali, tá? Eu vou mostrar também na nossa demonstração. Temos a storage. A storage é o armazenamento disponível, como eu tinha falado anteriormente, e ele também varia conforme o tier que você escolhe. Domínios personalizados. Não são todos os tiers que permitem que você tenha um domínio personalizado. Por padrão, quando você configura um app service, você recebe um domínio .azurewebsites.net.
Então, se você for utilizar esse App Service de uma forma como uma chamada de API, por exemplo, ou para servir um serviço que um outro site vai consumir de maneira que isso não seja explícito para o seu cliente ou no navegador, ou que não tem importância se aparecer no código que você está fazendo uma chamada para um site .azurewebsites.net, então não teria problema para você. Você poderia utilizar sem problema nenhum. O Azure fornece isso por padrão em todos os planos de serviço de aplicativo. Caso você queira utilizar o seu próprio domínio, aí você tem que começar a procurar tiers que suportem a utilização de domínios personalizados. SSL. Então, da mesma forma como os domínios personalizados, não são todos os tiers que suportam a configuração de SSL, tá? Para o seu domínio personalizado. Então, quem utilizava o IS, lembra que a partir da versão 8 do IS, existia o tal do Server Name Indication, onde você conseguia distinguir pelo nome do seu site o certificado que ele iria utilizar e apontar diferentes certificados conforme o binding que você utilizava. Esse recurso está disponível também no App Service, mas apenas para alguns tiers, não são todos. Então, se você pretende utilizar, é necessário verificar os tiers que suportam essa funcionalidade. Dimensionamento automático. É a possibilidade de dimensionar horizontalmente o seu plano de serviço de aplicação. O que seria dimensionar horizontalmente o seu serviço de aplicativo? Você tem uma instância rodando da sua aplicação e você acha que seria interessante ter uma cópia do seu servidor rodando de maneira sincronizada e que fosse distribuído a carga entre ela, para que o seu cliente tenha uma melhor experiência no seu site ou uma API que você venha a servir através de um app service, por exemplo. Ela roda uma instância com a mesma capacidade computacional, com a mesma memória, no mesmo tier, igualmente, e coloca um load balancer na frente para que você consiga dividir a carga da sua aplicação entre 2, 3, 4 servidores. Não são todos, tá, que suportam, todos os tiers que suportam isso. Se você tem interesse em utilizar, é interessante verificar a documentação do tier que você quer utilizar. Um ponto importante aqui é que nada é escrito em pedra na nuvem. Então, escolhi um plano que não tem o dimensionamento automático, ou não posso dimensionar porque o meu tier não foi o correto, não escolhi. Não tem problema, você pode fazer a qualquer momento, você pode dimensionar ele verticalmente, então sair de um tier mais básico e ir para um tier mais alto, onde você vai ter mais memória, vai ter mais recursos disponível e também o dimensionamento horizontal. Slots de implantação. Esse também é um outro recurso bem interessante. Permite que você teste a sua aplicação antes de colocá-la em produção. Então, basicamente, você cria também você pode ou não criar uma cópia do ambiente que está no ar, né? Ou você pode criar um aviso dizendo... Isso vai variar muito do cenário que você quer alcançar com esses slots de implantação. Em inglês é Deployment Slots. Ele permite que você faça deploys para produção com zero downtime, que seria sem nenhuma interrupção no seu serviço enquanto você está fazendo deploy.
Explicando bem basicamente, essa função permite com que você faça uma troca do slot que está em produção pelo slot que você já tem previamente configurado com a versão anterior, a versão atual do site, vamos dizer assim, e você faz uma troca para poder fazer o deploy do novo código, de uma nova implantação no ambiente que estava em produção e que você fez essa troca, né? Então, o ambiente que estava ali parado em stand-by, com uma versão atual do site, ele vem disponível para o cliente, para quem está acessando pela internet, e essa parte que está em produção vai para esse stand-by e você consegue fazer o deploy nessa instância, validar, fazer os testes que precisa, tá tudo ok, tudo certo. Você faz a troca, o retorno dessa troca, né, faz o caminho inverso, e aí você traz a nova versão do site para o ar novamente e é praticamente imperceptível para o cliente que está acessando o site, tá? Por isso que se chama Zero Downtime. É um deploy sem interrupções. Também conhecido como Blue Green. O próximo recurso é o recurso de backup. Não precisa muita explicação aqui. É o recurso que vai permitir que você faça cópias de segurança aí da sua aplicação e também, em alguns casos, é possível fazer a cópia do banco de dados da sua aplicação que está integrado. A única coisa que muda é a quantidade de... Nem todos têm, mas o que muda de um para outro é a quantidade de backups que você consegue fazer dependendo do tier que você está. E por último, o Traffic Manager. Então, o Traffic Manager é um recurso, não é bem um recurso do serviço de aplicação, tá? Ele é um serviço, ele é um recurso onde você pode colocar o tráfego do seu serviço de aplicação pelo Traffic Manager ou não. Se você não tem esse recurso no seu tier, o acesso pelo Traffic Manager é bloqueado. Caso você tenha, ele vai conseguir fazer. O Traffic Manager, para quem não sabe, ele é utilizado para fazer distribuição de tráfego em diferentes regiões. Então, você pode ter uma aplicação aqui no Brasil e uma nos Estados Unidos. E você pode usar como failover, por exemplo, para caso caia a aplicação no Brasil, você faça o roteamento para os Estados Unidos, ou você pode fazer a distribuição de tráfego distribuído geograficamente. Então, quem vem dos Estados Unidos está mais perto, vai para o aplicativo que está nos Estados Unidos, está no Brasil, vem aqui para o Brasil. E aí consegue fazer uma brincadeira bem boa aí com o Traffic Manager. Então, para deixar um pouco mais clara essa ideia dos recursos disponíveis, eu coloquei alguns exemplos aqui dos recursos que estariam disponíveis dependendo do tier que você escolhe. Então, tem um tier que se chama D1, Infraestrutura Compartilhada, Shared Infrastructure. Então, ele tem memória, armazenamento e domínios customizados. Então, você pode escolher o seu domínio .com nesse tier. Tá? Agora, a gente tem um exemplo para o Basic One, que é o B1. Então, você vai ter ACU, memória, armazenamento, SSL e Autoscale disponível. Ah, mas por que eu tenho ACU nesse caso e não tenho no Shared Infrastructure? Como o próprio nome diz, é uma infraestrutura compartilhada. Então, no plano D1, que é esse plano aqui, você vai acabar compartilhando a infraestrutura do Azure com outros serviços de aplicativo. Isso não quer dizer que você não vai ter, que você vai acessar o seu site e vai cair no site da outra pessoa que está compartilhando. Não, você vai compartilhar recursos computacionais com outros clientes do Azure, mas são ambientes isolados e você vai
trabalhar somente no seu website ou na sua aplicação. Vou voltar aqui. Aqui a gente tem um exemplo do P1 V2, Premium 1 V2. Então, ele é basicamente... só um pouquinho, pessoal. Certo. Me confundi aqui na apresentação. Aqui a gente tem um exemplo do Standard 1, o S1, onde todos os recursos estão disponíveis. E o mesmo se aplica para o Premium 1 V2, o P1 V2. Todos os recursos estão disponíveis para os dois. E a diferença é a seguinte: memória, armazenamento, staging slots, backup. Tudo isso vai mudar, são números diferentes para cada um. Então eu vou só citar alguns aqui bem rapidamente que eu tenho anotado. O armazenamento no Tier S1 ele é de 50 GB. No Premium 1 V2 ele é de 250 GB. O Autoscale ele é 10 no Standard e 20 no Premium. Os Staging Slots eles são 5 no Standard S1 e 20 no Premium 1 V2. E o backup são 10 backups diários no S1 e 50 no Premium 1 V2. Tá? Só para vocês terem uma ideia de diferença de recursos. E agora a gente vai para a nossa demo aqui. Deixa eu puxar para cá. A minha demo, eu criei alguns... Eu vou mostrar como cria um serviço de aplicativo, tá? Então aqui, bem no começo, a gente tem no Azure, a gente pode vir aqui na busca, serviços de aplicativo. Vai listar todos os meus serviços de aplicativo, eu já tenho alguns aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar em adicionar um serviço de aplicativo. E como todo recurso no Azure, eu preciso de um grupo de recursos, o Resource Group. Eu vou criar um novo aqui, então demo Azure Floripa. Vou dar um OK. Detalhes da instância, eu preciso colocar um nome para minha instância, ele tem que ser único para o Azure Websites.net, para um domínio público, tá? Então eu não posso, por exemplo, já deve ter, né? Por exemplo, abc.azurewebsites.net já existe, então ele precisa ser único globalmente. Tá? Então eu vou botar aqui, Vinícius Deschamps.azurewebsites.net. Não existe, então vai ser meu. Aqui eu posso escolher se eu quero publicar código ou container do Docker, a gente vai seguir como código. Pilha de runtime, na verdade isso aqui é qual linguagem você vai utilizar nesse serviço de aplicativo, então a gente tem várias opções aqui, desde .NET até PHP, tá? Eu vou escolher aqui o .NET 4.8, automaticamente quando eu escolho .NET ele já me traz o Windows, tá? Se eu escolher um .NET Core, ele me dá a opção de escolher no Linux, porque o .NET Core é executável em Linux. Tá? Eu vou botar o ASP.NET. Vou escolher a região aqui, Brasil South. Aqui ele está dando esse erro aqui, mas ele acaba criando depois. Tá? Então, assim, tá vendo? Aqui eu dou os detalhes da instância, que seria o meu serviço de aplicativo. Aqui embaixo eu tenho o plano do serviço de aplicativo, que é onde vai ficar o meu poder computacional e também de memória. E aqui é o Standard S1 e ele tem um preço. Tá? E ele cria aqui o plano do Windows Brasil South com esse nome aqui, ou eu posso criar o meu mesmo. Eu quero criar com o mesmo nome. Deschamps App Service Plan. Ok. Vai criar um S1. Eu vou clicar aqui para alterar o tamanho, para mostrar as opções de tamanho que tem. Tá? Então, por exemplo, ele já vem aqui na opção S1, né, e como eu estava mencionando, ele tem alguns recursos já inclusos, então, Custom Domain, SSL, Autoscale, deixa eu fazer uma troca aqui do... já está em português. Alterar o tamanho, vamos lá.
S1. Então, Custom Domain, Autoscale, Staging Slot, os backups diários, o Traffic Manager, isso tudo está disponível aqui no S1. E eu tenho a opção de rodar o dev e o teste aqui, né? É dev test, para demandas que não para cargas de trabalho que não demandam muito, tá? Então, alguns tiers, algumas categorias que existem. Então, a gente tem o Shared Infrastructure F1, que seria free, não foi essa que eu mencionei, é essa aqui que eu mencionei. Então, pode ver aqui, ó, o F1 e o D1, eles têm uma diferença já de custom domains. No F1 eu não posso utilizar um custom domain, eu utilizaria o Azure Websites.net. Se eu troco para o B1, aí eu já começo a ter o ACU disponível, eu não estou mais numa infraestrutura compartilhada, né? Então, eu vou deixar o S1, aqui tem alguns preços da minha assinatura do Azure, tá? Eu vou deixar no S1 e vou dar um avançar monitoramento para mostrar para vocês. O Application Insights é onde eu consigo registrar todos os logs da minha aplicação e facilitar o monitoramento, criar alertas baseado nas entradas de log que eu tenho da aplicação. Eu não vou criar agora, porque não é a ideia. A gente tem os rótulos, que em inglês são as tags, que facilitam a diferenciação de recursos dentro do Azure. Então, você pode criar uma tag aqui para que quem controle os custos das suas assinaturas consiga filtrar qual é a tag que está gastando mais, quais são os recursos que estão naquela tag, enfim. Vamos avançar e criar, revisar e criar. Então aqui é basicamente um resumo do que eu estou criando. Eu estou criando no grupo de recursos Demo Azure Floripa, Vinícius Deschamps, código, ASP.NET, está tudo certo, eu vou criar. Enquanto esse recurso é criado, que não deve demorar muito, eu vou voltar aqui para o serviço de aplicativo que a gente já tem. Eu criei alguns já para separar, que é o Azure Floripa Deployment Slots, o Test Backup e o Traffic Manager. Então, vou começar pelo Traffic Manager. Ele está no tier básico. O tier básico é o seguinte: se eu clicar aqui em escalar verticalmente, eu estou no B1, tá? O B1 ele não tem o recurso de Traffic Manager incluído, tá? Eu vou vir aqui na visão geral, vou clicar no endereço dele. Estão vendo que ele está abrindo aqui o site de PHP que eu coloquei, né? Nesse site. Eu configurei para esse site um Traffic Manager. Está aqui, Azure Floripa Web App. Esse Traffic Manager tem um endpoint apontando para o serviço de aplicativo Azure Floripa Traffic Manager, que é esse cara aqui. Esse site está acessível, tudo mais. Então, voltando aqui no Traffic Manager, se eu tentar acessar ele agora, ele vai dizer que o site não existe. Tá? Por que ele está dizendo que o site não existe? Porque justamente o meu serviço de aplicativo, ele não suporta o recurso de Traffic Manager. Então, se eu vier aqui, escalar verticalmente, e escolher um recurso que ele tenha Traffic Manager, que começa pelo S1, e dar um aplicar, a gente já vai ver como é que o Traffic Manager se comporta, tá? Lembrando que escalar verticalmente o seu plano de serviço de aplicativo causa um downtime na sua aplicação, tá? Então não façam isso em produção. Vamos... Aqui é rápido porque eu só tenho essa página aqui, então já está funcionando. Vou vir aqui no mesmo endereço e está aí funcionando o mesmo site pelo Traffic Manager, certo? Então, você pode acabar configurando aí um serviço de aplicativo e configurar o Traffic Manager e não funcionar, então já sabe que pode ser porque o plano de serviço de aplicativo que você escolheu
não tem o recurso de Traffic Manager. Tá? Diferente do Traffic Manager, que não te dá um erro na hora da criação do Traffic Manager, a gente tem o backup. Tá? O backup te dá um erro. Quer ver? Aqui a gente tem um Standard S1. Tá? O que o Standard S1 nos provê de recurso de backup? Ele permite que a gente faça 10 backups diários. Eu fiz um backup aqui hoje à tarde. Tá? Ó, foi bem sucedido, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e reduzir esse meu plano de serviço de aplicativo para um que não ofereça backup. B1, por exemplo. Vou dar um aplicar, ó, aqui no meu canto direito. Ele alterou o plano e aqui automaticamente eu já recebo uma mensagem dizendo: o recurso backup e restauração requer que seu plano de serviço seja standard ou superior. Bom, não foi um bom exemplo. Deixa eu fazer aqui rapidamente opa, só um pouquinho. Escalar verticalmente aqui. Production. Vamos ver aqui. Bom, 10 backups. 10 backups é o mínimo. Deixa eu ver. 10 backups é o mínimo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar um backup. Bom, não vou conseguir deixar 10 backups rolando, mas eu tenho aqui. Eu fiz um artigo, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Só um pouquinho. Eu tenho um artigo de como reduzir custos com o serviço de aplicativo do Azure. E eu falo um pouco de todas desses recursos de backup e tudo mais. Então, assim, eu fiz aqui um teste quando eu escrevi esse artigo, que foi: se você tiver 10 backups, 10 backups ou mais, né? Você tenta trocar o seu serviço de aplicativo, ele dá um erro dizendo que eu tinha backups agendados, na verdade. Então eu posso fazer esse teste aqui para mostrar para vocês. Configurar. Vou agendar o backup uma vez por dia. Salvar. Opa. 21 horas. Beleza, salvei aqui. Falha ao salvar, a frequência de backup excede o máximo permitido para o plano. Bom, eu estou fazendo a cada 1 hora, então o dia tem 24, então vai exceder o plano que eu tenho. Então, mas dá para ver que a gente tem esses erros do backup que a gente não tem no Traffic Manager, por exemplo. Né? Então, eu vou fazer mais um backup aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui o teste, ó, o nosso serviço de aplicativo já foi criado aqui, o que a gente criou ali no início, tá? Vinícius Deschamps. A outra parte que eu queria mostrar para vocês é sobre os slots de implantação. Eu estou no S1. O S1 permite 4 slots de implantação. Tá? 5. Vamos criar mais um aqui, vamos ver. Slots de implantação. Vou criar mais um. Não tem mais opção. Eu já estou no limite. Então, então ele conta o de produção e os outros todos que eu criei. Isso aqui era o que eu estava comentando para vocês, que eu posso ter vários ou o que o meu plano permitir, né, o meu tier permite, e eu posso fazer a troca. Então, se eu vier aqui e acessar esse Azure Floripa Deploy, eu estou caindo nesse site aqui. Se eu vier aqui no slot de implantação e acessar esse outro endereço aqui, eu caí em outro site, né? Azure Floripa Deployment Slots. Então, se eu posso fazer a troca ali deles, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está em inglês, eu faço um swap
e eu posso escolher qual aplicativo que eu quero tornar produção, para que ele fique live para o meu cliente, né? Então, eu quero que seja o slot 2. Aí ele vai validar o slot 2 e eu faço o swap. Aqui eu não cheguei a criar o que a gente pode... Deixa eu fazer o seguinte, para mostrar esse swap de produção aqui. A gente tem aqui o Traffic Manager, está no S1. Eu vou criar um slot de implantação. Eu vou dar um nome de 01 também. Não quero que clone. Vou dar um adicionar. Porque aqui nesse serviço de aplicativo eu tenho a página do PHP. Quando eu crio esse slot, eu não vou clonar nenhuma configuração e a hora que eu fizer a troca aqui, vocês vão ver que vai abrir um site parecido com esse aqui, nesse endereço aqui, onde estava aparecendo o PHP. Tá? Beleza, está criado e eu vou dar um swap. Vou deixar rolando aqui. Então, enquanto isso, eu vou abrir uma outra aba aqui do Azure. E o bom da nuvem é isso, né? Deixa uma aba trabalhando ali para ti, e aí tu vai abrindo outras e deixando as coisas serem feitas de forma automática. Então aqui eu já tenho o meu limite, como a gente viu, de slot, do Azure Floripa Slot, 5. Mas eu estou achando que eu estou gastando muito com esse plano aqui, e eu acho que eu preciso reduzir esse custo. Então eu vou vir para cá e vou reduzir para um B1. Vou dar um aplicar e vai ter um erro aqui que vai gerar. Ó, não consegui porque o número de slots excede o máximo permitido para o plano. Excede porque esse plano aqui não tem nenhum tipo de slot de implantação disponível. Mas tem as instâncias, dá para fazer o escalonamento horizontal, por exemplo. Esse aqui é o escalonamento horizontal, que eu estava mencionando, o dimensionamento horizontal que eu estava mencionando para vocês, onde eu posso ter, aqui eu posso ter até 3, mas se eu botar 4 e tentar salvar, ele vai me dar um erro também, certo? Ou deveria, pelo menos. É para dimensionar, desculpa, é dimensionamento automático, tá? Então eu quero 4, no mínimo 1, no máximo 4. Vou dar um salvar, ele deveria me dar um erro de... Nossa, esquece o que eu falei aqui. A gente não está rodando no B1 porque deu erro, a gente está rodando no S1. O S1 me permite 10 instâncias. Então vamos voltar aqui no horizontal, 10 instâncias. Vamos ver. 11. Ele já nem me deixa botar aqui, digitar. 11. Opa, deixou. 11 instâncias. Ó, ele já me nega aqui 12. Ó, ele volta para o 10. Então, ele não dá erro, ele só me limita a botar 10 instâncias aqui. Tá? Vamos voltar aqui, ver... Opa, já trocou aqui. Esse aqui é o endereço do traffic... Não, é esse aqui mesmo. Ó, tá vendo que estava aparecendo o PHP, né? Eu fiz a troca da aplicação e no mesmo endereço ele está aparecendo o site de início do Microsoft Azure, certo? Então, claro, né, tem outros tantos recursos aqui que você pode controlar a sua aplicação. Os domínios personalizados que eu estava mencionando, você pode adicionar. Esse não, porque ele não suporta. Deixa eu pegar aqui um que suporte. Domínios personalizados. Adicionar domínio personalizado, a gente pode adicionar aqui o domínio. A gente tem que validar esse domínio. Então vai ter para quem trabalhou já com DNS, vai validar, ele vai te dar uma forma de verificação que tu vai ter que colocar no teu DNS, tá? Tem as configurações de TLS, tem a parte de rede para fazer o whitelist, para integrar com o Azure Front Door, tem a parte de dimensionamento vertical e horizontal que a gente falou um pouco.
Tem essa parte aqui de ferramentas avançadas, onde você vai acessar o file system da tua aplicação, onde vai poder subir alguns arquivos manualmente, ou mesmo pelo deploy. Então eu posso escolher aqui CMD ou PowerShell. Aqui é o file system do meu serviço de aplicativo. Ele já vai carregar aqui. Site, www.root, é onde fica, é a página lá que vocês estão vendo quando acessa essa daqui. E tem várias outras questões aqui de métrica e vários recursos que vocês podem utilizar para gerenciar o serviço de aplicativo. Mesmo ele sendo da categoria plataforma como serviço, você ainda tem algum tipo de controle sobre ele. E uma última parte aqui dessa demonstração é o diagnosticar e resolver problemas. Ele é uma mão na roda sem tamanho. Eu fiz um artigo também sobre isso, um post no meu blog a respeito desses recursos do diagnosticar e resolver problemas. Então aqui eu tenho como ver se o aplicativo, a disponibilidade e a performance do aplicativo, se o aplicativo ficou indisponível por algum momento, se ele reiniciou. Então vale bastante a pena dar uma olhada aí se você não viu a parte de diagnóstico. Tá? Vamos voltar para a apresentação. Aqui, perguntas e respostas. Eu vou fazer as perguntas aqui. O Maicon perguntou se existe algum limite para o tamanho do backup. Existe. O tamanho para o backup do serviço de aplicação é de 10 GB diários. 10 GB de limite, tá? Da aplicação e do banco de dados junto. Se você fizer backup do seu banco de dados que está conectado ali, atrelado à sua aplicação, é 10 GB no máximo. E o do banco atrelado, se for feito por este recurso do serviço de aplicação, ele é de 5 GB pro banco, tá? No total é 10, aplicação mais banco, mas o banco é limitado a 5 GB. Então, se tiver 6 e você estiver fazendo backup, você vai ter problemas. Mas a minha aplicação, eu escolhi ali Premium 1 V2 e eu tenho 250 GB de storage, quer dizer que eu não posso fazer backup de tudo? Não. Você vai ter que limitar essa tua aplicação, o backup da tua aplicação para 10 GB. Para fazer isso, existe uma feature, um recurso do Azure, onde você pode excluir as pastas que não precisam estar no backup. Por exemplo, logs. Dentro do serviço de aplicação existe uma pasta chamada logs e você não precisa fazer backup dela. Provavelmente sua aplicação também tem. Então, não precisaria fazer os logs. E, geralmente os logs são os que mais consomem espaço. Bom, mais alguma pergunta em relação a serviço de aplicativo? Espero que eu tenha me feito entender. Para quem quiser, ficou com alguma pergunta para depois e está com vergonha de fazer agora, pode me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, Vinícius Deschamps, LinkedIn/IN/Vinícius Deschamps. No Twitter, Deschamps sem as vogais V, então DSCHMPSV. E para quem quiser acompanhar um pouco de conteúdo, dos artigos que eu consigo fazer, que eu publico, pode acessar o meu site, viniciusdeschamps.com.br. Tá? Eu procuro publicar com certa frequência, então fica ligado, acessa lá o site. Tem versão em português e em inglês. Tá? Temos mais uma pergunta aqui do Maicon. Integração com uma VNet, é possível? Sim, é possível fazer uma integração com VNet. A VNet, para quem não sabe, são as redes virtuais do Azure. Você pode fazer com que o seu serviço de aplicativo se comunique através da rede virtual do Azure, assim como a máquina virtual exige que você tenha, né? O serviço de aplicativo não é padrão, mas você pode fazer uma integração VNet. Existem algumas aplicações
para alguns recursos de aplicações, como integração com o Active Directory, que podem ter como um requisito que essa integração de Virtual Network ocorra, tá? Foi bem interessante essa pergunta, Maicon, e acho que vale a pena ressaltar que a gente já tentou fazer também, porque ali quando você faz, indo um pouco além da tua pergunta, na verdade, quando você faz o escalonamento, o dimensionamento horizontal e você escolhe o número de instâncias, eu mencionei que o próprio Azure se coloca um load balancer na frente para fazer o balanceamento da carga que vai chegar no teu serviço de aplicativo. Para quem está pensando em fazer uma integração VNet e colocar vários serviços de aplicativo separados e colocar o load balancer do Azure na frente, já adianto que não é possível, tá? Mas o load balancer funciona com integração de VNet. Sim, mas na configuração do load balancer, você não consegue selecionar a VNet ou a VNet onde o teu serviço de aplicativo está para fazer parte do pool que vai ficar, joga para o load balancer o que fica atrás do load balancer. Tá? Então, se você quer load balancer para a sua aplicação, uma forma de fazer esse load balancer é implicitamente, você não vai ter controle sobre o load balancer, dimensionar o seu plano de serviço de aplicativo para que ele adicione esse load balancer na frente da sua aplicação. Para não dizer que você não tem controle, você pode fazer as configurações aqui do serviço de aplicativo. O ARR Affinity, que seria para que o seu cliente não fique pulando de uma sessão para outra. Por exemplo, botou ali dimensionou para 4 instâncias o seu aplicativo. Aí toda hora que o seu cliente clica em algum lugar, ele joga para um nó diferente, para uma instância diferente. Então, com a ARR Affinity, isso não ocorre. Tá? Ele fica na mesma instância até que a sessão expire ou o cookie expire, certo? Espero que tenha esclarecido a tua dúvida aí, Maicon, sobre a VNet e sobre o tamanho do backup. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Vinícius, não é uma dúvida, né? Eu só gostaria de compartilhar. Eu não sei como que é o background das pessoas que estão assistindo a apresentação, né? Mas o meu background sempre foi Windows Server. Então, quando eu comecei a trabalhar com serviços de aplicativo, foi um pouco chocante. Tu tá acostumado, tu vai lá, tem algum problema, tu tem o IS, tu vai dar um IS reset. Eu fiz isso, tá? No serviço de aplicativo, não faça isso. Enfim, qual foi a tua impressão quando você começou a trabalhar com serviços de aplicativo, comparado com máquina virtual, com o IS, o padrão que a gente estava acostumado a trabalhar? Assim, eu tenho até, eu vou ver se eu encontro aqui enquanto eu vou falando. Eu tenho até uma outra apresentação que eu fiz já há algum tempo, quando eu iniciei essa minha jornada aí com um serviço de aplicativo, onde eu falo justamente isso, que tem um pouco de receio, a gente tem, né, com o novo, né? O novo sempre traz um pouco de preocupação. Mas a gente tem que, claro, eu não vou ser coach aqui de falar, não, a gente tem que evoluir porque esse é o caminho da humanidade, nada disso, mas assusta um pouco, tá? Porque de primeira, assim, a gente acaba perdendo um pouco o controle porque tu tem aquele feeling ali, tô dentro do Windows, tô aqui na console, consigo acessar, se eu precisar resetar, eu faço tal. E a gente acaba tendo um pouco desse receio quando inicia com o serviço de aplicativo, justamente porque muito das coisas que tu estava habituado com o IS, no gerenciamento do IS, tu acaba perdendo ou
vai para outros lugares, ou tem alguns truques ali que tu tem que pegar com o tempo. Então, assim, minha primeira impressão foi um choque, realmente, porque eu consigo reiniciar, eu consigo parar, eu consigo startar, mas tá, e agora? Como é que eu configuro? Como é que eu boto um SSL? Como é que, como é que eu faço um deploy? Como é que eu faço, como é que eu adiciono meu domínio? Como é que eu consigo balancear a carga? Como é que eu consigo colocar um arquivo dentro do sistema de arquivo? E se o disco encher, o que eu faço? Então, tem várias questões aí que vêm junto com a plataforma como serviço, mas que eu quero deixar aqui bem claro que depois que tu se acostuma com a forma de trabalhar desse tipo de serviço, onde tu ainda tem um certo nível de gerenciamento, tu acaba acostumando e vendo que as possibilidades são ainda maiores do que as que tu tinha quando gerenciava o Windows ali, direto na console do Windows, acessando via RDP. Então, praticamente tudo a gente consegue fazer com o PaaS, comparado com a questão do IS aí que tu mencionou. Mas a única coisa ainda que me frustra um pouco é a questão das atualizações sem a gente saber. Que a gente passa alguns tipos de perrengues aí. A aplicação está rodando, tudo certo, tudo funcionando, e aí a Microsoft resolve fazer o rollout de uma atualização dos App Services a nível mundial. Tu não recebe nenhuma notificação sobre isso. A Microsoft tem tem uma boa resposta para isso, em decorrência de não expor. Como as atualizações ocorrem, eles conseguem fazer um balanceamento dos servidores e aí a própria Azure fica com, não diria 50%, mas com menos poder computacional. Claro, é gigantesco, mas pensa numa redução aí de 25% do poder computacional de um data center da Azure, da Microsoft. E se a Microsoft divulgar isso, eles podem vir vamos atualizar os App Services. Então, qualquer vulnerabilidade que um hacker consiga explorar nesse sentido, no dia da atualização, pode ser catastrófico. Então, eles não divulgam justamente por isso. Claro, tem alguns contornos, né? Não vou ser totalmente hipócrita aqui, claro, não me agrada nem um pouco, porque a aplicação cai, tem que fazer algumas manobras ali, alguns scripts que rodam de maneira que tem que ser disparados, né? Mas, por outro lado, a própria Microsoft disponibiliza formas de contornar, ou pelo menos fazer com que o impacto não seja tão, tão grande na sua aplicação, no seu serviço de aplicativo. E, resumindo, eu acho que é sim uma quebra de paradigma quando tu está passando do on-prem para a nuvem, e principalmente quando tu perde o controle de ver a console ali do Windows e tudo mais. Então, é sim impactante, mas com o tempo tu acaba se acostumando e vendo que as possibilidades são gigantescas. Espero ter respondido a tua pergunta. Sim, eu também tenho a mesma impressão, né? Hoje eu estou tão acostumado com o serviço de aplicativo que se for voltar para o IS é até estranho. Por exemplo, as ferramentas de diagnósticos são Ah, sim. muito boas. Sim. Isso é uma mão na roda. Se tu tentar fazer a mesma coisa no servidor IIS, fica muito mais difícil ficar procurando log, ficar checando as métricas de erro da aplicação, métricas de CPU, memória, é muito mais complicado. Ah, sim, com certeza. Eu achei a apresentação aqui, então eu até vou compartilhar aqui. Na época que eu trabalhava como System Administrator, administrador de sistemas, então o que os administradores de sistemas fazem o dia todo? Olá, TI, você já tentou desligar e ligar novamente? É tipo,
configurar, gerenciar, fazer troubleshoot, monitorar, tudo mais. Então, e sobre a nuvem, o que você vai fazer se a sua posição desaparecer simplesmente? Porque muitas posições de trabalho desaparecem, né? Então, assim, isso já faz uns 3, 4 anos que eu apresentei isso aqui. Então, eu acho, na época, e ainda acho que eu continuo com esse pensamento, a nuvem é uma coisa boa e todo mundo deveria parar de se preocupar com isso e começar a pensar de maneira mais eficiente, que é o que a nuvem representa para a gente, né? Bom, pessoal, se não temos mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento, eu queria agradecer a presença de todos hoje, pela atenção, obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença, por nos aguentar aí por 2 horas falando. Eu queria desejar a todos um ótimo finalzinho de ano, que 2021 venha aí para acabar com todo esse sofrimento que a gente teve aí com a pandemia, que todos fiquem bem, com saúde, seguros, isolados, o quanto puderem. E estamos aceitando palestras para 2021. A gente tem o formulário, já colocamos aqui no chat, vou colocar novamente. E mais uma vez agradecer a participação do Gustavo pela primeira apresentação, ótima apresentação. Agradecer por todos que vêm contribuindo com o Azure Floripa nas outras edições também. E a gente se vê em 2021. Obrigado, pessoal, e até a próxima.